Posicionamento é uma declaração e não uma satisfação. É a aula de hoje, fica comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Carvalho, sou professora de comunicação nas redes sociais e eu ensino especialistas em suas áreas como se tornarem mulheres de negócio do século XXI. Por que eu digo isso? Porque não fomos ensinadas nem na escola, nem na sociedade, nem na faculdade como ser donas dos nossos próprios negócios. Eu vi esses dias uma moça dizendo: ninguém me disse que no final da faculdade de medicina eu ia me tornar uma desempregada, pois eu estou dizendo há anos isso aqui nas redes sociais. Desde 2012 eu vivo exclusivamente de internet, nunca como renda extra, e eu quero partilhar aqui através das aulas com vocês o máximo que eu puder para transformar este seu conhecimento técnico em um conhecimento do século XXI. Por que eu digo conhecimento do século XXI? Nós não fomos ensinadas a ter o nosso próprio negócio. Ponto. Isso é fato. Aí a gente chega aqui no campo de batalha, ficamos perdidonas, ficamos frustradonas, e aí a gente vê pessoas que têm mais resultados do que a gente com, teoricamente, menos conhecimento. Por que eu digo isso? Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais dificuldade nós temos em fazer dinheiro. Louco, né? Porque nós ficamos tão presas dentro das nossas questões, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso conhecimento, dentro das técnicas, dentro das formulações, que nós evitamos, que nós negligenciamos o conhecimento necessário para se tornar uma mulher de negócio. Como que pode funcionar? Nós vamos para a faculdade, para o curso, para a formação, aprendemos a técnica, seja ela engenharia, nutrição, psicologia, meio design, não importa. E nós acreditamos que isso será o suficiente para fazer dinheiro. Saímos com muita autoconfiança, esperançosas, e quando nós chegamos no campo de batalha, aí vem pra gente e fala assim: agora você tem que aprender uma nova habilidade a se tornar uma mulher de negócio. Ai, não, quero não. Já aprendi tudo que eu tinha pra aprender. Agora deixa eu contratar um social media. Nem sabe o que é. Eu quero que alguém faça pra mim, eu tô cansada. Esse é o primeiro erro que você pode cometer quando você sai da sua faculdade, quando você, como especialista em sua área, quer se transformar em uma fazedora de dinheiro. Por que fazedora de dinheiro? Porque criança ganha, adulto faz. Você tem a sua especialidade, aí agora você precisa transformar isso em uma máquina de dinheiro. Caso contrário, babá, vamos ter que fechar as portas do nosso negócio. E foi essa a minha história. Eu iniciei minha trajetória em 2012 como coach de relacionamento e terapeuta de casal. Estudava. Comecei a estudar comportamento humano com 11 anos de idade, de maneira despretensiosa. E aos 34 tive uma grande oportunidade, dada por Deus, uma grande oportunidade de entrar em uma loja muito especial em São Paulo, onde atendia só artista, público AA, assim, eu tive grandes oportunidades, apareci na Marie Claire, na Veja, jornais e revistas do Brasil todo, palestrei o Brasil todo, apareci no CQC, tive grandes oportunidades, foi maravilhosa essa minha experiência. Só que quando eu tinha que ser uma mulher de negócio, quando eu pensava em escalar, quando eu pensava em faturar, quando eu pensava em dinheiro, quando eu pensava numa estrutura mais madura, a casa caiu. E aí foi passando os anos, eu fui me frustrando e eu comecei a ir em busca do que estava de errado em mim. Até dá um negocinho de uma emoção. Deixa eu segurar a emoção aqui. Senhor, segura a minha emoção. O problema está na gente, tá? Qualquer coisa que trave a gente não tá no mundo. O problema é o governo. O problema são os clientes. O problema... Não é. O problema está na gente. Toda e qualquer trava está na gente, porque só a gente tem o poder de pegar e buscar soluções. Isso foi o que aconteceu, porque como pra mim não era uma opção voltar para a CLT, fazer uma outra coisa, eu falei, não importa. Não importa o que eu vou fazer, como eu sou cristã, eu tenho meus valores bem definidos, não vou fazer nada que seja ilícito, não vou fazer nada que seja errado, não vou fazer nada que seja que não seja correto. O que eu preciso fazer para continuar aqui? O que eu preciso fazer para continuar trabalhando dentro de casa? O que eu vou fazer para continuar sendo uma mentora nas redes sociais? Era isso. Não importa. Qual é o conhecimento que eu preciso adquirir? Quem poderá me ajudar, Chapolin Colorado? Quais são os cursos, as formações, quais são as crenças? E eu fui em busca do que era necessário. Foi um período muito difícil na minha vida, porque quando você tá com uma ferida aberta e você não cessa até curar, você vai mexendo na ferida aberta. Então, o meu trabalho, ele é basicamente
fazer com que você não fique mexendo na ferida aberta, porque eu passei por isso e eu acelero o processo da ferida para as minhas alunas. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos nos tornando arrogantes com o conhecimento que a gente tem da faculdade, ou com os anos que a gente tem. Ou, há 30 anos eu sou vendedor. Se o comportamento humano muda, o consumo do comportamento humano muda, os seus 30 anos de vendas não é que não prestam para nada. Não vamos ser simplistas aqui. Vamos ter um pouquinho de capacitação. Não é simplismo. Seus anos de 20 anos de psicologia, seus 20 anos de medicina, seus 20 anos de qualquer coisa é o que vai fazer com que você tenha autoridade para vir aqui. O problema é que você não está conseguindo fazer essa ponte para que o outro perceba você como autoridade. Simplesmente vir para aqui para as redes sociais e falar, olha, eu sou muito boa, olha os meus diplomas todos pendurados atrás de mim. Não é isso que vai fazer com que a pessoa passe o cartão de crédito para você. Então, quando eu vou mostrar para o público e o público, de fato, entender e me escolher como profissional. Então, essa aula é sobre isso. Fica aqui que é sobre isso. Posicionamento, até escrevi isso aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Posicionamento é uma declaração e não uma satisfação. Vamos lá. Como que funciona isso na prática? As pessoas, elas vão se conectar, ou se afastar, ou ser atraídas, ou vão deixar de seguir a gente, ou vão começar a seguir a gente, por alguma coisa que atrai elas. Ah, elas precisam curtir, elas precisam ir com a nossa cara, elas precisam com a nossa fuça, elas precisam gostar da gente de alguma coisa, do que a gente fala, do nosso jeito. Tem pessoas que adoram o meu jeito e pessoas que detestam o meu jeito. Quem detesta o meu jeito, por favor, beijo, não me liga. E é sobre isso. Que nós não sejamos, é tão arrogante da nossa parte. Se nem Jesus agradou a todos. Quando é que o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés de Jesus? Então, não vou falar que nem Jesus agradou a todos. Nós não iremos nos conectar com todas as pessoas. Porque nós não somos todas as pessoas. E quanto mais nós trouxermos clareza sobre quem nós somos, como nós pensamos sobre o mundo, o que nós curtimos, o que nós não curtimos, mais claro vai ser para o outro perceber. E tem uma outra questão. Clareza para que eu possa me conectar com o outro. Número dois. Clareza em como que eu vou trabalhar isso. Porque quanto eu não tenho essa clareza, tudo oposto, nada oposto, tudo serve, nada serve, é uma confusão dentro de mim, cansar confusão pro outro. Se o outro tá confuso, o outro não compra. Confusão não gera venda. Então nós precisamos trazer clareza para nós, em primeiro lugar, para que nós possamos definir pontos para trazer clareza pro outro. É tão óbvio quando eu penso aqui, mas ainda não é óbvio para você, mas eu vou trazer aqui nessa aula. Posicionamento é uma declaração, é quando eu declaro de maneira tranquila. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos a tendência de ficar querendo provar para as pessoas. Vamos trazer um pouquinho aqui, antes da gente trazer aqui os exercícios, vamos trazer aqui um pouquinho. Quando eu não tenho certeza do que eu sou, eu imponho, eu brigo, eu xingo, eu grito, porque eu preciso me convencer de mim mesma. Parece que eu preciso falar para mim mesma 1000 vezes para que eu possa estar convencida, eu mesma, de que aquilo é verdade. Então, por isso que eu falo, eu fico dando satisfação para mim, para o outro, satisfação para mim. Quando eu era meninota, pequena criança lá em Barbacena, tem uma brincadeira à parte, até porque eu sou carioca, mas quando eu era menor, eu ficava em busca de aprovação do meu pai. Meu pai é um homem muito inteligente, é um homem de negócios. Eu sempre vi meu pai como uma referência, como um homem de negócios. Só que a linguagem do meu pai nunca foi palavra de afirmação. Então eu sempre cresci querendo mostrar pro meu pai que eu era alguém bem-sucedida. Então, quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, que as pessoas começaram a me respeitar, que eu comecei a transformar a vida das pessoas, eu comecei a querer esfregar na cara do meu pai. Olha só, eu sou inteligente. Olha só como que eu transformo a vida das pessoas. Eu tava gritando pra ele, porque eu tava tentando convencer a mim mesma que eu era boa. Porque eu demorei muito tempo pra encontrar isso. Eu fiz faculdade disso, fiz faculdade daquilo, curso daquilo, e nada me satisfazia. Então eu fiquei com fama de que não gostava de trabalhar, fiquei com fama de que não gostava de estudar. É porque eu não tinha encontrado o que eu queria. E só fui encontrar aos 34 anos de idade. Então tudo isso me trouxe uma baixa autoestima de quem eu era no universo. Eu não tinha isso na minha vida. Imagina, as pessoas com 20 e poucos anos, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu só aos 34 que
comecei a minha jornada. Só que eu tinha essa questão de querer mostrar pro meu pai, querer, então eu ficava gritando pro mundo. Na verdade, eu tava querendo gritar pra mim mesma, porque eu não tinha essa certeza. Só que o que aconteceu? Eu comecei a perceber que em algum momento eu era uma menina e eu tava querendo ser reconhecida como uma profissional, uma adulta, eu tava querendo faturar como uma adulta e eu tinha alguma trava. Eu falei, eu tenho que buscar as minhas travas. Tá repreendido em nome de Jesus, não permito, não aceito, e eu vou em busca do que for necessário para poder ir buscar. E eu fui descobrir que eu tinha essa necessidade de mostrar pro meu pai que eu estava indo muito bem. Só que teve uma outra coisa muito interessante que aconteceu na minha vida. Eu comecei a perceber que estava tudo bem e que eu entendia que eu já tinha reconstruído minha vida e que eu já tinha encontrado meu caminho e que aquela meninota que não sabia o que fazia tinha se transformado numa mulher que estava indo muito bem e que a partir de agora eu poderia soltar a mão disso, que eu já estava, que eu não era mais aquela meninota. E isso foi mais do que uma conclusão, através de muitas ferramentas, muita gente me ajudando, não foi, é de casa louca sozinha, não, muita gente me ajudando, mas foi uma decisão, olha, eu não quero mais ser uma menina imatura, porque eu quero ser uma mulher, então para eu deixar de ser uma menina, eu preciso tomar uma decisão de ser uma mulher, então a gente vai quebrar muitas coisas a partir de agora, e eu comecei essa minha busca. Primeiro entender que tava tudo bem, que a partir de agora ele ia continuar sendo meu pai, que ia ser um grande prazer eu poder mostrar pra ele, mas que não seria mais o objetivo da minha vida, porque o objetivo da minha vida agora era para com a minha filha. Então isso foi uma coisa muito louca, porque eu pensei, eu só posso ser de fato mãe quando eu parar de ser filha, no sentido de criança. E isso transformou a minha vida, o meu negócio, a minha comunicação, as minhas decisões e também a vida das minhas alunas, porque elas puderam também trazer, não só me perceber como uma profissional ainda melhor para ajudá-las, mas também de pegar isso para elas e também transformar a vida delas. Porque essa é a nossa função, não é só uma coisa de, eu profissional, de autoridade, mas também de poder partilhar o próprio crescimento como indivíduo, e as minhas alunas também, elas podem partilhar disso comigo. E aí, nesse momento, foi quando que aconteceu grande transformação na minha vida, a grande transformação profissional, financeira e tananã. Só que não é uma linha de chegada, gente. É uma linha de partida. Nunca uma linha de chegada, porque a gente sempre tá evoluindo, crescendo. Mas isso mudou o meu jogo, por quê? Porque eu comecei ao invés de impor, gritar, eu comecei a tomar decisões mais sérias, mais importantes, mais definitivas, e eu comecei a saber quem eu era, e isso começou a trazer leveza pra minha vida. Ai, gente, eu comecei me emocionando de novo. Comecei a trazer leveza pra minha vida, me tirar da defensiva, a tomar decisões de fechar ciclos com pessoas que não faziam sentido, a entender que eu estava muitas vezes em relacionamentos que não tinham nada a ver, a entender ferramentas que eu utilizava nas minhas mentorias que já não faziam mais parte. Então uma série de coisas foram acontecendo, não só na minha vida pessoal como na minha vida profissional, mas que estavam muito mais de acordo com aquela mulher que eu estava me transformando. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Quando a gente fala em construir uma comunicação, não é sobre quem eu sou, gente. É sobre quem nós estamos nos preparando para ser a partir daqui. Porque se a mulher que eu vou começar agora, vou construir um negócio agora, profissional, para me comunicar nas redes sociais, ser percebida como autoridade, que esse é o grande showbiz. Chegar nas redes sociais fazendo postzinho, isso é coisa de criança. Você não abre um negócio e toda a comunicação, linguagem, o público, o que você vai falar, as palavras que você vai falar, é aleatório, é tudo definido. E esse é o ponto que eu tô querendo chegar aqui. Você vai definir todos esses pontos, e não são pontos aleatórios, são pontos profissionais que são ministrados na minha mentoria. Minha mentoria é exatamente para definir esses pontos profissionais. Porque eu demorei muito tempo para entender isso, e foi a grande sacada da minha vida. O que tá me paralisando é isso. Eu com mais de 6 mil clientes no mundo inteiro, fazendo palestras, aparecendo na televisão, mas tem alguma coisa que tá me bloqueando. São pontos profissionais para me tornar uma profissional com escala, com sabedoria, com maturidade, e não uma pessoa que vem fazer postzinho nas redes sociais. E esses pontos, eles são muito importantes, porque é ele que vai definir
quem eu estou me preparando. Então, quando eu falo, não é sobre quem você é até hoje, mas quem você vai preparar o seu negócio até daqui pra frente. Quem é essa mulher daqui pra frente? Você. Daqui pra frente. De hoje daqui pra frente. O que você tem como objetivo? Ah, eu tenho enriquecer, emagrecer e crescer. Você percebe que isso não é objetivo? Isso não é objetivo. Você quer emagrecer quanto? Eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. Então eu preciso procurar um endocrinologista, um doutor molecular, entrar na academia. Você percebe que quando eu defino o que eu quero, eu tenho... Agora eu sei os pontos que eu vou. Eu quero crescer profissionalmente. Isso não é objetivo. Olha, para eu crescer profissionalmente, eu tenho que ser reconhecida nas redes sociais. Eu tenho que vir para as redes sociais. As pessoas, elas precisam me perceber, porque elas precisam entrar na minha rede social e me perceber como uma autoridade. Quem poderá me ajudar é Chapolin Colorado. Então, a primeira coisa não é contratar um social media. A gente já sabe disso. Já foi seu tempo. Agora, você definir todos esses pontos e entregar esses pontos definidos pro seu social media é outra coisa, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender quem é você, quem você quer ser daqui pra frente, para você construir toda essa comunicação intencional e você definir quais são as mensagens principais que você vai partilhar todos os dias nas redes sociais. Por que eu digo isso? Pra gente finalizar, pra não ficar muito longo, e a gente vai fazendo várias aulas aqui, pra não ficar muito pesado e você ir pegando. Então assista as próximas aulas aqui. Quando eu defino quem eu sou, primeiro eu trago leveza, e a leveza, ela traz confiança no que percebe. Porque quando eu não sei, eu sempre tô na defensiva, eu não sei o que fazer, eu tô tensa. Quando eu sei, eu trago leveza, e isso é percebido pelo outro. Começa essa percepção. A clareza traz percepção, traz tranquilidade. Eu consigo perceber confiabilidade em você. E isso me faz querer fechar com você. Você tá me dizendo que o que você sabe, eu posso confiar em você. Eu tô percebendo que eu posso confiar em você. Então, essa percepção de confiabilidade é a leveza, é a tranquilidade que eu trago a partir dos meus atos. Uma outra coisa, essa percepção do outro sobre a gente. A gente não pode vir falar tudo à torta direita nas redes sociais. Porque a gente precisa definir quais são as mensagens que elas juntas, elas vão estar congruentes com essa mensagem que a gente quer definir. Por um exemplo. Eu sempre vou usar eu como exemplo, porque eu tenho autorização de mim mesma para poder falar de mim, não tenho autorização de outra. Mas eu vou usar também exemplos profissionais. Por um exemplo. Se eu sou uma personal trainer, o que se espera de um personal trainer de sucesso? Qualidade de vida, bem-estar. Aí tá a personal trainer, aí você vê ela no final de semana fumando, bebendo, descendo até o chão. Aí uma advogada. Quando que você contrata um advogado? Para resolver um problema seu. Vou voltar a mesma coisa. Chega no final de semana, ela tá dançando, bebendo, descendo até o chão. Aí você contrata uma psicóloga. Tá ela chorando as pitangas, mostrando completamente desequilíbrio emocional nas decisões do dia dela. Nós precisamos definir as mensagens principais, que elas vão estar congruentes, para que não caia em incongruência nenhuma mensagem. Então não pode ser mentira. Ah, então é fake. Então você vende uma mensagem fake? Muito pelo contrário. A gente só não vai ficar postando tudo à torta direita, lambendo um monte de informação que não tem necessidade. Eu não vou ficar postando tudo que acontece na minha vida, porque isso não interessa a ninguém. Pois eu sei quais são as mensagens, porque eu sei como que eu quero ser percebida, por quem eu quero ser percebida. Então eu sei quais são as mensagens que eu vou passar diariamente para que essa pessoa que eu defini, ela vai me perceber e vai me contratar. Todo o resto, dane-se. Todo o resto, dane-se. Então não é todo mundo que vai me contratar. Então, quais são as mensagens que eu vou definir? Então eu, Tatiana, tenho um negócio que já vai fazer 14 anos e ele não entra em congruência. Pois bem, ele evolui. Mas ele não entra em congruência. Então as pessoas, elas vão perceber, diante do tempo passando, nas postagens, na minha fala, que tudo congrui. Vou trazer um exemplo. Aí eu fico lá postando que eu sou cristã. Eu fico postando na igreja. Aí eu posto eu tomando um porre bêbada caída. Entrou em congruência. De novo essa questão. Uma outra questão. Eu posto que eu sou uma pessoa que ensino amadurecimento profissional.
Aí eu fico trazendo questõezinhas de haterzinho. Ai, e fico trazendo provocaçãozinha. Incongruência, é amadurecimento e você fica ensinando, mostrando provocaçãozinha infantil. Então, nós vamos definir quais são as mensagens que a gente quer partilhar diariamente e nós vamos trazer essas mensagens principais como se fossem os temas principais da nossa revista. Pra gente finalizar essa aula daqui, para próximas aulas. Os teus temas principais, eles têm que ser a sua revista, eu gosto de chamar da revista de pescaria. Então vamos supor que a sua revista de pescaria, que é o seu tema principal, pescaria. Quando você vai abrir a revista de pescaria, você não vai só ver peixe. O que você vai ver na revista de pescaria? Os melhores motores para barcos de rios para pesca, ou de melhores motores para pescas para águas salgadas, que é de mar. Ou você também tem a categoria dos melhores motores para mar lá profundo, como que fala? Alto mar. Mar profundo é ótimo. Alto mar. Você percebe que são 3 categorias? Eu nem sei se existem essas 3 categorias. Mas você percebe que a gente não falou só de peixe? Aí tem uma outra matéria dentro da revista de pescaria. Quais são os protetores solares queridinhos dos pescadores? E as pousadas queridinhas? E as roupas escolhidas pelos pescadores? E quais foram as melhores botas? E os peixes das estações? Você percebe que quando a gente fala de pescaria é um universo. Qual que é o nosso problema como profissional? A gente acredita que se a gente falar de tudo que a gente sabe, a gente vai ser percebido como autoridade. É exatamente o oposto. Escolha a sua pescaria, escolha o seu tema de pescaria e trabalhe o universo da pescaria. Seja a especialista na pescaria e não entre em congruência. Porque quando as pessoas entrarem todos os dias na sua página, além delas te reconhecerem como uma especialista naquela área, poxa, eu queria tanto aprender a pescar. Ah, é com a Tati. Ah, pode ter certeza, mas tem tanta gente que fala, mas é que a Tati fala só de pescaria, pode ir nela. Pode ir nela. O fulano fala disso, mas a Tati só fala de pescaria. Você quer fazer com a melhor de pescaria? Então pode ir na Tati. Então isso vai fazer com que a pessoa te perceba como autoridade profissional. E também as decisões das mensagens congruentes vão fazer com que as pessoas elas confiem em você, se conectem com você, pois a maneira que você pensa com o mundo, a maneira como você se coloca com o mundo é congruente com o que você diz e você vende todos os dias durante a sua fala. Você acreditaria em mim como cristã se eu vendesse ódio, se eu vendesse palavras de desordem, se eu falasse palavrão, se eu tirasse foto de final de semana com bebida? Sacou? Então, quando nós definimos as mensagens principais, elas têm 2 funções. Na hora da lembrança do próprio produto, eu sou a melhor, porque eu só falo da pescaria. E 2, as mensagens que eu trago referente ao como eu penso sobre a vida, não é tudo que eu vou falar, não vou falar sobre tudo, mostrar toda a minha vida, mas eu vou definir 3, 4 temas principais, congruentes com a minha pescaria, e eu vou todos os dias pautar nisso, porque não entra em congruência, não cai a máscara, é natural, eu não preciso fingir que eu sou. Se eu sou de fato, eu não preciso fingir, eu não faço força. Então não é tanto esforço produzir conteúdo, porque você não coloca uma máscara. É só você agora aprender técnicas. Aí sim, aí agora faz sentido você aprender técnicas. Porque você só precisa aplicar. O que eu preciso fazer? Atrair, me relacionar e vender? Tá bom, agora eu preciso aprender essas técnicas, que isso a gente não aprendeu na faculdade. Então eu preciso aprender. Mas esse é o segredo da vida. Captou? Para você que quer definir a sua pescaria e quais são as mensagens que você vai deixar congruente, são exercícios profissionais, não vem nada além. Ah, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou. Não sabe. Porque na hora que a gente começa a fazer exercícios profissionais, tanto exercícios de ciência comportamental, quanto exercícios para identificar ferramentas de conexão, as letras, as imagens, as cores, é uma série de fatores. Nada disso é vindo da cabeça da gente, são ferramentas profissionais. Então, para você que quer identificar a sua revista de pescaria, como que você vai deixar congruente essa mensagem para trazer clareza, tirar esse peso, se transformar em uma mulher adulta? Porque se você não sabe o que fazer, você é uma criança.
você pode saber fazer, você pode saber abrir um cérebro, você pode ser a melhor fisioterapeuta, mas na hora que você chega nas redes sociais, você não sabe o que fazer, você vira uma criança, para que você possa se tornar uma mulher adulta, madura e autoconfiante, como dentro da sua especialidade, como dentro do que você sabe como especialista, você precisa unir essas duas áreas. Você tá aqui, ó. Você como especialista aqui, ó. Quando você vem para ser mulher de negócio, você é aqui, ó. Você precisa entender não só as ferramentas, mas amadurecer essa mulher. Você precisa colocar essas duas mulheres no mesmo patamar. Aí sim, você virou uma profissional do século XXI. Entre na minha mentoria, venha, faça uma entrevista comigo, vamos bater um papo, vamos nos conhecer. Eu vou ver o seu momento do seu negócio, identificar qual é o melhor plano de negócios para você, qual é o melhor plano de ação, e nós vamos trabalhar juntos. Lembrando, não é qualquer pessoa que entra na minha mentoria, não é porque existe uma pessoa que é melhor ou porque é pior. É porque eu sou um tipo de professora, tenho um tipo de metodologia, e nós nessa entrevista vamos nos conhecer, ver se dá um match entre a minha metodologia e o seu tempo de negócio, e aí se der match, for da vontade do Senhor, nós vamos aí ter um trabalho incrível. Aqui embaixo tem um link para a aplicação. Essa aplicação você vai fazer, a minha equipe vai entrar em contato com você, ou eu, vamos marcar uma reunião, um bate-papo super leve, super de boa, a gente se encontra no WhatsApp, batemos um papo super tranquilo, via online, nos conhecemos, vou entender melhor o seu negócio, e se for da vontade do Senhor, a gente define sua pescaria, suas mensagens principais, trazendo para você autoconfiança, clareza e maturidade para o seu negócio. E bora que bora, até a próxima aula.